Cristo está entre nós, está e sempre estará. Caros irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa reflexão diária sobre o Santo Evangelho. Hoje, 8º domingo depois da cruz, nos debruçamos sobre o Santo Evangelho segundo São Lucas Evangelista, capítulo 10, versículos 25 a 37. Fiquemos atentos. Naquele tempo, um perito da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a vida eterna em herança? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus retomou: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Aproximou-se dele, tratou-lhe as feridas, derramando nelas óleo e vinho. Depois colocou-o em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários e entregou-os ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, pagarei o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze tu a mesma coisa. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Caríssimos, analisemos parte por parte essa leitura que é tão rica. Naquele tempo, um perito da lei se levantou e, querendo experimentar Jesus, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a vida eterna em herança? Reparem, caríssimos, aqui nós temos um homem que se considerava um perito da lei e, portanto, se considerava um justo. Ele se levanta e, já numa situação pecaminosa, ou seja, querendo experimentar o Cristo, lhe pergunta: Que devo fazer para receber a vida eterna em herança? Corria na região, entre os judeus, o boato de que o Cristo ensinava coisas estranhas, uma doutrina estranha, diversa da lei de Moisés, ensinando que a lei de Moisés para nada servia. E, no entanto, o Cristo ali responde: Que está escrito na lei? Como lês? E então o mestre da lei lhe responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ou seja, aqui o Senhor lhe mostra: Queria me passar a perna, e no entanto, sabias a resposta. Então, contenta-te. Contenta-te com aquilo que tens. Observa aquilo que conheces. E, no entanto, olhemos bem para isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Deus não quer amor pela metade, mas sim o amor todo, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, ou seja, de todo o nosso coração, com toda a nossa potência enquanto seres vivos que têm como função crescer e se reproduzir, com nossa alma, ou seja, com a nossa função de locomoção, aquilo que nós podemos operar, com nossa força e nosso entendimento, ou seja, com a nossa racionalidade, com a nossa humanidade toda inteira, com tudo aquilo que somos, com todas as nossas potências. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos ter 2 senhores. Ou amamos a Deus ou amamos as coisas. E hoje o Evangelho tem tudo a ver com misericórdia. Portanto,
Vamos colocar a mão na consciência. Os santos padres, como São Basílio Grande, São João Crisóstomo, nos ensinam que, se temos alguma coisa em nossas casas que não tocamos há mais de 15 dias, essa coisa já não nos pertence mais, mas sim aos pobres. Claro, roupas de frio nós não usamos no calor, então aqui, mas precisaremos delas no frio. Então, demos aquilo que podemos, aquilo que nos é supérfluo. Vamos dar aos pobres e socorrer aqueles que necessitam, porque o Cristo nos ensinou isso com essa parábola do bom samaritano. Além disso, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Será que nós não temos, nós que somos cristãos e que somos um povo sacerdotal, um povo de reis, não temos nada no cofre de nosso coração que possamos compartilhar com o próximo? Reflitamos, passemos a servir, assim como Cristo serviu aquele homem, Adão, que descia de Jerusalém a Jericó. Então, o Cristo, dando essa resposta, fez com que o homem percebesse aquilo que fez. E, no entanto, orgulhosamente, esse homem lhe pergunta: e quem é o meu próximo? Ou seja, ele se considera justo. Ele, que é o mestre da lei, conhecedor da lei dos profetas, se coloca como justo. Quem é o meu próximo? Quem é igual a mim? Quem tem a mesma dignidade que eu tenho? Então, nosso Senhor nos mostra que a dignidade enquanto conhecedores de coisas, a dignidade enquanto possuidores de coisas, não é aquilo que nos faz próximo, mas sim a natureza, sim a condição que o próprio Cristo quis assumir sobre si, condição de homem, sem deixar de ser verdadeiro Deus, condição de homem, porém de homem imaculado, isento de toda falta e pecado, para nos purificar de nossa falta e pecado. Jesus retomou. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Quando esse homem, que é toda a humanidade e que é ao mesmo tempo Adão, desce de Jerusalém, que significa aquele lugar onde se tem a visão da paz. Jerusalém significa vista da paz, visão da paz, que é o paraíso. Desce para Jericó. Jericó, uma das teorias a respeito da palavra Jericó, diz que essa palavra vem da palavra lua no vocabulário local. Então, por que lua? A lua aqui representa a morte, porque a lua nasce num ponto, cresce, mingua, desaparece. Então, Adão e toda a humanidade desceram da visão da paz para a morte. E nisso caiu nas mãos de assaltantes. Esses assaltantes que são Satanás e seus espíritos impuros. O homem pecou. Os assaltantes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. No entanto, não foram embora para desaparecer, sim para lançar novas emboscadas aos nossos pés. E esses assaltantes espancaram o homem, arrancaram-lhe tudo. O que é que nos arrancaram? Nos arrancaram da graça do Senhor. Nos arrancaram do poder pleno sobre nosso livre-arbítrio, sobre a nossa escolha. Nós ficamos viciados por conta do nosso pecado. E, no entanto, o Cristo se faz verdadeiro homem para nos restituir tudo isso. E Ele sopra sobre nós o seu Santo Espírito, para que tenhamos vida na graça. Irmãos caríssimos, será que estamos vivendo na graça do Senhor? Ou será que mais uma vez passamos por esse caminho e fomos derrubados pelos assaltantes? Façamos nosso exame de consciência, coloquemos a mão em nosso coração, em nossas potências, e vamos até o Cristo, que misericordioso vem até nós. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. O sacerdote, Arão, passou pelo caminho, mas, com o seu sacrifício de animais, não era capaz
de curar as feridas do homem caído à margem do caminho. Moisés, o levita, passou pelo caminho, mas com a lei não era capaz de atar as feridas daquele homem caído no caminho. Assim também passaram a lei, ou seja, os sacerdotes e os profetas, os levitas, conhecedores da lei, e não foram capazes de curar, sanar as feridas do homem. Mas não porque essas coisas tivessem tido o intento de curar o homem. Elas não podiam curar o homem, mas foram desejadas e quistas por Deus como uma introdução, porque o homem não seria capaz, no tempo de Adão, de receber a revelação do Cristo toda inteira. Então foi necessário que pedagogicamente o Senhor ensinasse a humanidade e a preparasse para a vinda do Senhor. Por acaso, aliás, um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e moveu-se de compaixão. Um samaritano. O que significa etimologicamente a palavra samaritano? Qual a raiz? Qual o significado da raiz da palavra samaritano? Samaritano significa aquele que vigia. Sim, uma vez o Cristo foi insultado pelos fariseus e mestres da lei como um samaritano que expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. Naquela situação, o Cristo disse que não poderia Beelzebu expulsar os demônios, porque se Satanás se dividisse contra si mesmo, o seu reino acabaria. Porém, o Cristo não desdisse o fato de ser samaritano. E aqui o Cristo toma sobre si o título de samaritano, ou seja, aquele que vigia sobre nós, aquele que vigia sobre os pobres, os destituídos, aquele que se debruça, aquele que não estava descendo, decaindo na mesma condição que o homem Adão, mas que estava viajando com um propósito. Ele veio nos visitar para religar as nossas feridas, para deitar sobre elas o óleo e o azeite. O que significa o óleo? O que significa o vinho, perdão? O vinho e o azeite, o vinho e o óleo. O vinho aqui purifica o ferimento. Esse vinho nos cura. Esse vinho nos purifica. É o sangue do Cristo derramado no Calvário pela nossa salvação e que nós comungamos todas as vezes em que vamos à Divina Liturgia e comungamos da Sagrada Eucaristia. É o sangue do Cristo que nos lava e nos purifica e nos leva a um efervescente e quente contato com os santos mistérios de Deus. Ao mesmo tempo, o que é esse óleo? O óleo é medicamento que escorre sobre a ferida para religá-la. O óleo é símbolo da santidade que vem até nós através do Santo Crisma. O Cristo nos deu os remédios necessários para que sejamos curados, santificados. Então, o que significa esse homem samaritano ter colocado o homem caído na estrada sobre o seu próprio animal? Esse animal representa a carne do homem. O Cristo quis montar sobre a carne do homem, ou seja, quis se fazer verdadeiro homem como nós, igual a nós em tudo exceto pelo pecado, porque Ele é o único imaculado pela natureza. Ele nos tomou a nós, pobres, decaídos e feridos, e nos curou, nos colocou sobre sua montaria, ou seja, Ele nos colocou na condição de crermos na sua santa encarnação. Cristo se fez o Verbo eterno se fez verdadeiro homem. O Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, por amor de nós, por compaixão. Ele levou o homem até uma estalagem, até uma pensão, onde cuidou dele. Essa pensão é a igreja. O Cristo nos tira do ambiente inóspito onde fomos atacados pelos demônios e nos introduz na igreja, um grande hospital de campanha, uma grande pensão onde somos cuidados, onde nossos ferimentos são tratados pelo sangue do Cristo, pelo óleo da iluminação. Então, o samaritano, como que saindo da estalagem, saindo da pensão para continuar sua viagem, disse ao dono da pensão: toma conta dele, quando eu voltar pagarei o que tiveres gasto a mais. E entregou a esse dono da pensão 2 denários,
que significam esses 2 denários, senão os próprios mandamentos que o Senhor deu aos santos apóstolos e que está explicando nesta parábola, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a força, de toda a alma, de todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo? Esses são os 2 denários, dinheiro que o Cristo deposita nas mãos dos santos apóstolos, para que os guardem, para que os utilizem na salvação dos homens, até o retorno glorioso do Filho do Homem sobre os anjos de Deus. E Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Portanto, irmãos e irmãs, vamos nós e façamos a mesma coisa. Hoje, 15 de novembro, data da nossa pátria também. Será que estaríamos numa situação tão caótica de política, nos perguntando qual será o mal menor, em quem será que vou votar, as opções andam tão difíceis? Será que estaríamos nessas condições se não estivéssemos nos omitindo? Os católicos não devem ter medo de ingressar na política com justiça, porque os católicos devem ser a luz do mundo. Assim como Deus é luz e nele não há trevas, nós somos chamados a sermos sal da terra e luz do mundo. E ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim sobre o candelabro para iluminar a casa. Portanto, não devemos ter medo da vida pública, seja na igreja, seja na vida civil, como testemunho de igreja, porque não podemos deixar de ser igreja, jamais. Precisamos sim influenciar o mundo político, porque a igreja está inserida no mundo dos homens, sem pertencer ao mundo enquanto instituição carnal. Portanto, caríssimos, devemos sim nos empenhar e trabalhar pela nossa pátria. Será que estaríamos numa situação tão calamitosa se estivéssemos realmente praticando os 2 mandamentos que o Senhor nos deu, guardando os 2 denários e ligando as feridas de Adão com o sangue de Cristo e o óleo da unção do Espírito Santo? Reflitamos e vivamos nossa vocação de príncipes, reis, sacerdotes e profetas, sempre e cada vez mais, e glória a Deus para sempre.